Eu fui aprovado em 10 concursos sem nunca fazer cursinho e a maior parte dos meus estudos, sabe onde que foi? No trem, CPTM. Eu sempre trabalhei em São Paulo, na prática, e pegava o trem aqui em Mogi das Cruzes, aquele trem de lata, o antigo mesmo, que fazia assim, tá. Hoje em dia tá confortável, né? Então eu pegava o trenzão de lata. Fazia baldeação em Guaianazes, pegava outro trem lá, que já era um trem melhorzinho, aí eu fazia uma baldeação pro metrô, entrava no metrô, pegava mais um ônibus, e esse era meu tempo de estudo, gente, porque naquela época, pra você ter uma ideia como a minha vida era corrida, meu filho era pequenininho, chorava pra caramba à noite, eu saía de casa mais ou menos umas 7 horas, ia pra faculdade, que eu fazia faculdade de manhã, e eu fazia faculdade nesse período ainda. Eu saía correndo da faculdade, eu tinha que sair no máximo 11 horas lá correndo para pegar o trem, para chegar 1 hora no tribunal. Naquela época eu já estava aprovado, né, para técnico do TRT, estava trabalhando como técnico no TRT e fazendo provas de analista e pensando em outros concursos. E aí eu pegava o trenzão e ficava mais ou menos ali, 1h30, 2 horas para chegar em São Paulo. Aí eu trabalhava da 1 da tarde até as 9 da noite, depois pegava o trenzão de novo, né? Só que primeiro eu pegava um ônibus, naquela época eu tinha que descer até a Luz de ônibus, aí lá eu pegava o trem que vinha direto para Mogi das Cruzes, né? Para voltar eu não pegava metrô, pegava direto o trenzão. Para ir eu pegava mais o metrô ainda e descia na República, ficava mais fácil. É estranho, né? Naquela época não tinha tanto metrô igual tem hoje, né? Hoje tem algumas linhas lá que ajudam. Então, cara, e como que eu fazia para estudar na prática, para tirar o melhor do meu tempo nesse transporte público aqui, cheio de barulho, cheio de coisa me atrapalhando? E como que eu usei esse tempo para ter resultados sensacionais, cara, na minha visão? Porque eu passei na frente de milhares de pessoas que tinham ali anos e anos de estudos com o cantinho perfeito e com muito mais carga horária. Então, como eu sabia que eu tinha uma condição adversa, eu sabia que eu precisava ali de algumas ferramentas para melhorar o meu desempenho, para ter mais produtividade. E é isso que eu vou te explicar. Foi muito dessa fase que eu comecei a criar as ferramentas de aprovação ágil, que são as ferramentas que eu usei e que hoje estão disponíveis para você. Primeiro ponto, eu sempre tinha que ter um material cirúrgico, sem desperdício. Não dava para ficar enchendo linguiça. Então, dificilmente em um pós-edital, em que eu tinha pouco tempo para estudar ali, eu ia pegar uma doutrina, um PDF de cursinho, imagina, um absurdo, sabe? Muito conteúdo, e se for estudar muito conteúdo, eu vou para a doutrina, que é muito mais confiável, para um informativo de jurisprudência e tudo mais. Então, eu tinha um conteúdo totalmente voltado para aquilo que importava para a prova. Nas minhas provas lá de analista, do TRT principalmente, o que eu tinha que estudar? Lei seca e súmula. E OJ, às vezes, dependendo, né, da prova, às vezes para analista acaba caindo alguma OJinha, mas não era o foco ali. O principal era lei seca, súmula e, claro, em direito administrativo, por exemplo, alguns tópicos doutrinários, mas aí eu já tinha o meu próprio resumo. Só com isso daqui, cara, eu tinha um material 10 vezes menor e 10 vezes mais efetivo que o meu concorrente. E aí, mesmo que ele estivesse no conforto da poltrona dele, com massagenzinha nas costas, com toda a estrutura, eu passava na frente dele, tá bom? Então, esse era o ponto mais importante aqui em termos de material. Eu aprendi a estudar menos e melhor. E se você olhar hoje os materiais enxutos, eles têm tudo que você precisa para sua prova e tem 10 vezes menos conteúdo do que um PDF de cursinho tradicional aí, por exemplo, tá bom? E além disso, além de ter um material mais efetivo, eu precisava de uma forma de estudo mais efetiva. Que mesmo pensando ali, para analista, só pensando na lei seca e súmula, gente, é um conteúdo extenso. Normalmente daqui umas 1.400 páginas, mais ou menos, é um conteúdo extenso. Não vai dar para você decorar absolutamente tudo. Então, eu tinha que estudar menos e melhor com as questões. Porque quanto maior o conteúdo, quanto mais profundo às vezes até o conteúdo dentro de cada matéria, você tem que entender a lei de Pareto. A boa notícia é que para essas matérias, hoje, você tem milhares e milhares de questões. Você tem um banco quase que limitado de questões se você tiver acesso a um site de questões. Então, foque nisso. Certo? Porque quando você começa a estudar por questões, eu estou falando estudar por questões, não fazer questões de forma aleatória. Estudar as questões com a engenharia reversa. Errou? Para, verifica ali o que está errado, transforma em certo, e aí você olha no seu material enxuto e fica um estudo sempre redondinho. Então, quando você tem milhares de questões, você foca só nessas questões. Eu priorizava o estudo com as questões, no máximo que eu podia ali. E aí, quando você foca nesses pontos, que são pontos que foram levantados ali em questões de provas anteriores, provas parecidas com a que você vai enfrentar, você tem que ter essa técnica, você otimiza o seu estudo. Você joga mais esforço naquele 20%, que é a lei de Pareto, tá? A regra 80-20, naquele 20% que mais importa para a sua prova. Então,
Quando você usa as questões, na prática, você entende que daquelas 1.500 páginas que eu falei que teria ali no meu material, 300 páginas são mais relevantes. Aquele conteúdo é o conteúdo que as bancas mais gostam de cobrar. Então, quando eu estudava com as questões, eu obrigatoriamente ficava muito bom nessas 300 páginas, nesse 20%, que já corresponde aqui a 80% da cobrança na prova. Então, só com isso, gente, presta atenção no poder disso. Só com isso, eu já garanti uma nota de 80%, que já é uma nota que você começa a ficar competitivo nesse tipo de concurso, não é? E o resto, se você for mediano no resto do conteúdo, que são aquelas 1.200 páginas que faltam ali para completar as 1.500 páginas totais do meu material. Se eu for mediano no resto, se eu conseguir mais metadinha dos pontos, eu bati a 90% de aproveitamento. E os meus concorrentes sofriam muito para fazer isso. E com o tempo, cara, com a constância, você começa a ficar melhor, não só mediano, mas melhor naqueles pontos que não são tão recorrentes. Então você monta a base, você monta um estudo mais completo. E isso que eu fazia, gente, toda vez que eu conseguia, que eu tinha um banco de questões legal, hoje em dia está mais fácil de fazer isso até, inclusive dentro do trenzão, eu fazia questões, eu priorizava o estudo com questões. Só que aí eu tinha uma técnica. Como eu sabia também, né, que eu já estava forte, já estava nos estudos, já tinha resultado, já tinha passado em outros concursos, como eu senti que eu precisava, né, preencher aquelas lacunas para acertar mais pontos, para mirar lá nos 90 e cacetada, eu entendi que eu precisava naquele momento esgotar mais o material naqueles pontos em que não eram tão relevantes ali para a prova, mas que poderiam ser cobrados. Então, no final, quando eu já estava bem, e aí você tem que ter essa sensação, você tem que ter esse feeling, tá bom? Se você não tem esse feeling, eu recomendo que você siga com a mentoria automatizada que nós temos nos cursos, porque ela tem inteligência artificial, ela vai te ajudar nisso. Se você tem esse feeling, você tem que estudar mais com o material escrito, porque nas questões você não vai encontrar aquele conteúdo, certo? Você tem que trabalhar mais com a repetição, com o entendimento, claro, do texto, interpretação e repetição. E isso cansa. Cansa muito mais do que fazer questões. Então, o que eu fazia? No primeiro momento em que eu entrava no trem, que eu estava mais descansado, estava cansado do trabalho, às vezes mais descansado do estudo. Eu sabia que eu ia render mais, então eu focava primeiro ali no meu material. Depois eu fazia questões. Tá? Mas por causa dessa característica aqui do meu cansaço, né? E da estratégia que eu utilizei. Mas para você que é iniciante, cara, o que eu recomendo? Que você comece com as questões. Porque você vai se animar, sabe? E você já faz, na minha visão, o mais importante, que é estudar com as questões, e é algo que o concurseiro iniciante foge. Você não pode fugir se quiser ter resultados acima da média, tá? Eu sei que você fica na sua cabeça, né, pensando, não conheço esse conteúdo, então não faz sentido fazer questões, eu vou errar tudo. Não, você tem que fazer questões até para se deixar errar, para se permitir errar. Porque quando você erra, você aprende mais. E tá tudo bem errar nos seus estudos. Você tá errando agora para acertar mais depois na sua prova. E, inclusive, gente, fazer das questões desde o começo dos estudos é muito importante para direcionar o seu esforço. Para você entender, às vezes ali no começo, claro, de uma forma superficial, o que a banca mais gosta de cobrar, qual que é o nível de profundidade que ela vai exigir, até para você entender melhor o material que você está usando, se ele está adequado, para você tatear o que vai acontecer na sua prova. Então, desde o dia 1, faça questões. Você vai aprender com essas questões. Se você tiver constância, só estudando por questões, você vai ter resultado. Só que estudando por questões com a engenharia reversa, que é aquele exercício de você fazer a questão inteira e transformar o que está errado em certo. Esse é o estudo mais prático que existe. Você pode fazer isso desde o dia 1, tá bom? E outro requisinho que eu dava, né, para cuidar do ambiente, né? Porque é um ambiente muito barulhento, cara. Eu tava no trenzão lá. Aí vinha uma senhora com um cara, os dois fazendo fofoca do lado, falando de fulano. Uma hora isso daqui vai entrar no seu ouvido e não sai mais. Aí você vai ficar tentando ver a história que ele está contando lá. O que eu fazia para me blindar desse ambiente, às vezes tóxico, certo? Isso daqui vale até para sua casa, dependendo do que acontece por aí. Eu usava um fone, gente, e naquele momento não era um fone noise cancelling. Pô, hoje eu tenho um noise cancelling bonitão, que é lindo, se você tiver condição, invista, cara. Porque é uma ferramenta de trabalho para mim, uma ferramenta de estudo para você, vai ser com certeza. Porque ele tira o ruído do ambiente. Mas se você não tem condição de fazer isso, o que eu fazia? Eu botava o meu fone de ouvido com músicas que às vezes eu não sabia a letra, que eu não me preocupava em saber a letra também, porque isso daqui às vezes vai atrapalhar o seu raciocínio, mas eu botava um fone comum em uma altura em que eu não conseguia ouvir a música e não conseguia ouvir o que as pessoas estavam falando. Então ficava barulho, sabe? E isso daqui me deixava no flow de estudo. Chegava uma hora que eu nem sabia mais há quanto tempo que eu estava estudando. Às vezes eu perdia lá a descida, que eu tinha que descer lá na estação Brás Cubas aqui em Mogi, eu descia no centro porque eu estava viajando, estudando.
Isso aqui acontece quando você está realmente concentrado e quando você está em um nível ali que você está ligado para o aprendizado. Tá bom? Então essas são as dicas que eu dou para você aqui, para você estudar menos e melhor em qualquer ambiente, inclusive num trenzão. Olha que alegria, certo? E eu sinto saudade às vezes de pegar trem, sabia? Eu passo direto aqui agora de carro, né, na frente da estação e fico lembrando, pô, foi ali que eu construí minha vida, na verdade. Com o tempo que eu tinha, né, gente? Não tinha outra possibilidade, sabe? Eu lembro que numa época, cara, eu queria comprar até uma moto para eu ir de moto para São Paulo, só que aí eu fiz as contas direitinho e eu tava perdendo tempo se eu fosse de moto. Por quê? Ó, eu ia de trem e voltava, né? Mais ou menos 4 horas por dia de trajeto. 4 horas em que eu poderia estudar, porque eu tô de forma passiva ali, né? Era incômodo, às vezes eu ia de pé, não tem problema. Mas eu tinha 4 horas para estudar, mesmo ali que de forma desconfortável. Se eu fosse de moto, eu demoraria 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, na prática, eu perderia 2 horas. Porque eu ia ficar na atividade ali de pilotar e não ia dar para estudar. Deu para entender essa lógica? Então eu estava perdendo tempo se eu fosse de moto. Então foi um passinho para trás que eu dei, né? Eu me sacrifiquei um pouquinho ali, claro, porque é mais desconfortável, mas mudou minha vida. Eu passei um monte de concurso e foi ali que eu montei a base da minha família, por exemplo, né? Passando aqui nos melhores concursos que eu passei na minha vida. E aí eu recomendo para você que você faça o mesmo e pense nessa lógica de otimizar os seus estudos e com essas ferramentas fica muito mais fácil. E o seguinte, ó, se você quiser passar nos melhores concursos de 2023, dá uma olhada aqui no link da descrição, porque nós temos cronogramas para vários concursos, inclusive para o melhor concurso de 2023, que na minha visão será o Concurso Nacional Unificado do TSE e dos TREs. Está disponível aqui, mas tem cronograma, ó, geral de TRT, dos principais concursos nós sempre temos aqui. Eu recomendo demais que você entre no aplicativo da Aprovação Ágil. Ele está disponível de graça na loja oficial de aplicativos do seu celular, tá bom? E para se inscrever é de graça. Sempre eu libero alguns cursos grátis para você lá por período determinado, então fique esperto no aplicativo. E claro, todos os cursos, as mentorias ficam lá no aplicativo, tá bom? No aplicativo da Aprovação Ágil. É fácil, é só procurar por aí, beleza? E aí, tem alguma dúvida? Mande aqui. Quero saber como que é o seu ambiente de estudo. Comente aqui se você estuda no transporte público, como que é a sua vida, que eu prometo te ajudar se você tiver alguma dúvida. E também, claro, muito importante, deixa sua curtida. Se você gostou, não gostou, deixa descurtida e me conte por quê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Não se esqueça de fazer isso para receber os próximos vídeos, tá? E também, gente, muito importante, segue a gente no Instagram, Bitolei, tá bom? Estamos como Bitolei por lá. No TikTok também estamos como Bitolei. E lá no Twitter. No Twitter estamos como Aprovação Ágil, tá? É fácil de encontrar e lá eu sou muito rápido em notícias. Valeu, gente. Um abraço e a gente se vê em breve.